Hoje é dia 18 de junho de 2020, estamos dando continuidade à atividade nossa da live da BTO. Essa é a 11ª live que estamos fazendo e essa live se iniciou em março, quando identificamos um problema grave da Covid, da pandemia, dentro da atividade transplantadora no Brasil. Dessa forma, nós trouxemos para a discussão com todo mundo, junto com todos os membros da BTO, da diretoria, do conselho, e aí trazendo transparência e a participação de todos os sócios nesse modelo aqui que nós identificamos, para que a gente consiga caminhar nesse problema da pandemia. Eu trago aqui essa noite o presidente da BTO, Dr. Wiggins, seja bem-vindo à nossa live novamente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E a BTO tem sempre se manifestado que é importante a manutenção dos transplantes, principalmente porque o Brasil é um país heterogêneo, com incidência da Covid-19 muito heterogênea. Então, aqueles serviços que têm condições de manter a atividade transplantadora, isso é essencial, até porque as filas são muito grandes. E para mostrar esse exemplo, por exemplo, ontem aqui em Fortaleza, nós fizemos um transplante de fígado, e, infelizmente, os nossos 2 serviços de transplantes renais estão temporariamente desativados, mas já estão se preparando para a retomada dos transplantes. Esses órgãos foram captados pelas equipes nossas aqui do estado e foram disponibilizados para Natal. Então, Natal realizou os 2 transplantes renais ontem. Então, esse seria o que nós queremos, né? Que quando o transplante não puder ser realizado em um local, outro serviço que tenha condição, no momento de realizá-lo, os órgãos serem direcionados para manter a atividade transplantadora dentro do possível no nosso país. E hoje teremos, então, o Walter Duro, que vai mostrar como ele está conseguindo isso na Santa Casa, que é um estado, inclusive, o serviço se caracteriza por receber muitos órgãos de outros estados, que tem sido um pouco prejudicado agora pela diminuição da malha aérea. Então, acho que essa apresentação vai ser muito, muito útil para todos nós. Muito obrigado, Dr. Wiggins, pela sua participação essa noite aqui conosco. Agora eu convido o Dr. Walter, que será hoje o apresentador da noite, da sua atividade. Boa noite, Dr. Walter, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Gustavo. Te parabenizo pela excelente condução de todo esse período que tu tens feito. Agradeço a BTO o convite e a confiança em nós podermos discutir esses aspectos do transplante na Covid. Fico muito contente em estar novamente aqui com vocês. Ok. A gente teria o Dr. Medina aqui conosco essa noite, mas ele está aniversariando, ele até agora não deu a sua presença aqui, a qualquer momento ele pode entrar aqui na nossa live. Aproveito aqui para comunicar a ele que ele pode chegar a qualquer momento, que a gente vai recebê-lo aqui e parabenizá-lo pelo aniversário essa noite. Bom, dando seguimento à nossa live, eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer aqui uma retratação relacionado a uma informação que foi passada aqui por nós na live há 3 semanas atrás. Nós tivemos uma pergunta de um colega médico nefrologista, o Dr. Marcos Lasmar, relacionado ao problema dos laboratórios de imunologia em todo o Brasil. Naquele momento, nós havíamos dito que a gente não tinha identificado nenhum problema relacionado à atividade dos laboratórios de imunologia, mas logo depois que terminamos a live aqui, fomos entrado em contato, o Dr. Neumann, que é membro da diretoria da BTO, já havia nos alertado em reuniões junto à diretoria do problema grave que os serviços relacionados aos laboratórios de imunologia vêm sofrendo em todo o Brasil. Infelizmente, mais de 30 laboratórios já foram fechados no Brasil devido a uma inadequada remuneração do programa. E neste momento agora, com o problema que o Brasil vem tendo relacionado ao dólar, a atividade desses centros tem se tornado cada vez mais difícil. Então, a gente faz aqui agora a nossa retratação relacionado ao problema dos laboratórios de imunologia. Nós, membros da diretoria, já havíamos sido alertados com relação a isso, mas no momento não nos atentamos e todos nós aqui que participamos dissemos que a gente não lembraria, mas
Na verdade, isso está até mesmo em ata das reuniões da diretoria da BTO. Então essa é a retratação que eu tenho que fazer aqui inicialmente, junto a todos os colegas da BTO, que realmente é um problema real que os centros de transplante podem sofrer caso o problema dos laboratórios de imunologia não sejam reparados. Bom, feita a nossa retratação, vamos dar seguimento aqui agora aos dados relacionados ao transplante no Brasil. Vou compartilhar com vocês aqui agora a nossa página, só um segundo. Aí está. Então a gente está dando seguimento a um trabalho que a gente tem feito juntamente com o Sistema Nacional de Transplante. Esses dados foram disponibilizados pela Central Nacional de Transplantes, juntamente com a doutora Daniela Salomão, que vem participando em parceria com a BTO nesse momento tão difícil de pandemia. Gostaria novamente de agradecer a Rismária, ao Leonardo, ao Josélio, ao Jamir e ao Patrick, que são pessoas que estão por trás da elaboração desses dados para que a gente consiga ter transparência na análise dos dados e assim seguir traçando estratégias juntamente no momento que a gente vive agora. No ano de 2019, é muito bom lembrar que nós fizemos quase 10 mil transplantes, e esses dados que eu vou apresentar agora são dados do dia 1º de janeiro de 2020 até dia 14 de junho de 2020. Em primeiro lugar, esse aqui é o mapa que mostra a atividade agora mensal do número de doadores no Brasil por estado. Aqui eu utilizei 4 meses da nossa avaliação apenas, para que a gente consiga ter uma noção da evolução da doação de órgãos por estado e a sua atividade. Nos meses de fevereiro, que antecede o impacto da pandemia no Brasil, em março, quando a gente já inicia a vivência do problema da pandemia em alguns estados, em abril e agora fechando com o mês de maio. Então, quanto mais escura a cor do estado, maior a sua atividade de doação. E a gente percebe claramente que 2 estados se destacam durante todo esse período, que são o Paraná e Santa Catarina. Esses 2 estados conseguiram, durante todo esse período, manter a atividade plena na captação e doação de órgãos. A gente nota também que a região do norte teve realmente um apagão e até o momento ainda não conseguiu a sua recuperação. O Nordeste também sofreu de forma bastante importante com relação a isso, e o Sudeste e o Sul vêm segurando a sua atividade com perdas também, mas menor do que a região Norte e Nordeste. Com relação à atividade de transplantação propriamente dita, aqui da mesma forma, avaliação por mês de transplante de todos os órgãos. Então aqui nós somamos o transplante de rim, de fígado, pâncreas, coração e pulmão, por milhão de população por mês. Quanto mais escura a cor do mapa, maior a atividade de transplante desse estado. E aqui a gente nota novamente o norte sofrendo um impacto muito grande, a região nordeste também, a gente vai percebendo que vai reduzindo a cor nos estados do nordeste, o sul e sudeste conseguem segurar, e o estado do Paraná vem segurando ali a sua atividade, mesclando com Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, no último mês, consegue forçar um pouquinho mais na sua atividade. Então, isso aqui são os dados mensais de transplantes por milhão de população. E agora, eu trago para vocês aqui o número de doações por milhão de população
a média móvel dos últimos 7 dias. E ali a gente já consegue observar que já no início de junho, uma tendência de recuperação do número de doadores por milhão de população nesses últimos 15 dias. Então, esse é um dado que deixa a gente bastante motivado em manter a atividade. Esse é um trabalho muito difícil, num momento de extrema dificuldade, que os serviços de captação de órgão no Brasil vêm trabalhando. Nós ainda vivemos um momento bastante difícil relacionado ao vírus, mas me parece que os centros de captação estão aprendendo a lidar com o problema, que talvez seja um problema que seja não tão curto como imaginávamos, talvez seja um problema perene, que teremos que lidar com ele durante um período maior do que imaginávamos. Então a gente já consegue notar esse dado com relação à doação. E, consequentemente, nós, transplantadores, seguimos essa tendência de recuperação quando a gente avalia o número de transplante de todos os órgãos por dia, a média móvel dos últimos 7 dias. E ali, quando a gente observa a queda, hoje a gente pode dizer, numa discreta já recuperação, que nós tivemos uma queda na atividade transplantadora do Brasil de 32% desde o primeiro caso de Covid diagnosticado no Brasil, que foi no mês de fevereiro. E uma queda de 43% desde o primeiro óbito de Covid, que foi no mês de março. Então, essa foi a queda do número de transplantes no Brasil atualmente. E já mostramos ali, nos últimos 15 dias, uma recuperação ainda muito discreta, mas real. E agora eu vou trazer para vocês um novo dado aqui, que até agora a gente não tinha trazido. Esse aqui é o número de pacientes inscritos em lista de todos os órgãos no Brasil. Esse número também sofreu um impacto relacionado à pandemia no Brasil e a gente também agora consegue notar uma recuperação. Uma queda em torno de 32% e 43%, seguindo a atividade transplantadora. Então, nós agora também temos uma tendência de recuperação da atividade pré-transplante, daqueles pacientes que procuram o serviço transplantador para serem inscritos na fila de transplante e, consequentemente, ter a oportunidade de receber o órgão. Então, esses dados trazem a gente uma motivação muito grande em mostrar que o que foi feito até agora, por maior que seja o problema no Brasil, hoje nós somos o país talvez com a maior atividade da pandemia, sendo amplamente acometido pelo vírus, mas a atividade de transplante vem conseguindo driblar o problema, cada um na sua região, em cada momento diferente, resolver o problema. Esse é um trabalho que todos os centros vêm discutindo nessa atividade aqui junto à BTO, para que a gente consiga aprender com os centros que tiveram problemas anteriores aos outros. Mas a gente sabe também que em cada região é muito diferente a forma de lidar com o problema. Então, eu vou dar seguimento aqui agora, vou interromper aqui a minha apresentação, voltando aqui para agora a apresentação do Dr. Walter. Só um segundo, vou dividir com vocês agora a tela relacionada à apresentação da Santa Casa. Só um segundinho.
Walter, está vendo a sua apresentação já? Não. E agora? Não. Não? Aí continua com a tua. Virgens. Vou compartilhar novamente a tela. Isso. Agora sim? Sim. Bom, então, doutor Walter, por favor. Muito bem. Agradeço novamente a BTO pelo convite, te parabenizo pela condução dessas lives, e me pediram para falar sobre a Covid no transplante renal na Santa Casa. Então, vamos lá. Pode passar. A Santa Casa é um hospital muito antigo. Para vocês terem ideia, Porto Alegre foi fundado em 1772 por 60 casais que vieram dos Açores, por isso que se chamou Porto dos Casais quando foi fundado. Em 1801, o Rio Grande do Sul, numa negociação de Portugal com a Espanha, que Portugal passou a Sacramento, a colônia de Sacramento, entrou no Brasil. E 2 anos depois, a Santa Casa foi fundada. Aqui vocês veem a figura da primeira figura que nós temos da Santa Casa em 1816. Depois, a Santa Casa atualmente são 9 hospitais, 7 hospitais no complexo e 2 no interior do estado. Tem mais de 1.200 leitos, 10 UTIs, é um hospital filantrópico. E aqui ao lado vocês veem o nosso hospital de transplantes, que foi fundado em 2001, e nós fazemos praticamente a maioria dos tipos de transplantes de órgãos que se pode fazer no país. Seguinte. Aqui vocês veem o número de transplantes que nós fizemos. Eu comecei realmente a dirigir serviço quando era residente, ainda em 1977, e eu já estou há 43 anos responsável por esse centro de transplante. Nós fomos crescendo associados à Fundação da Central de Transplantes, as coordenações hospitalares, a política de transplante, a fundação do nosso hospital, os rins que vieram de outros estados, os receptores começaram a vir de outros estados a partir de 2017. Nós crescemos até 2017, quando chegamos a 280 transplantes por ano. Em 2018, a gente caiu para 250, em 2019 caiu para 230, 240. Vamos adiante. Aqui vocês veem o protótipo do nosso registro na nuvem. Aí são os primeiros casos que a gente registrava nesse livro que está arquivado. E era assim que se fazia. Agora tem uma nuvem que é um pouquinho melhor. Não sei se é muito. Vamos adiante. Nosso serviço tem algumas particularidades. Eu estou me distanciando progressivamente das atividades diárias do transplante. Eu não participo mais diretamente do atendimento, das consultas no ambulatório e nem dos pacientes internados. Eu participo ainda das reuniões e das decisões da política de transplante no nosso serviço. Mas eu estou mais interessado, e divido o meu tempo com isso, com política de transplante no Brasil. E vocês veem procura de doadores, remoção de órgãos, que talvez o melhor fosse aproveitamento de órgãos e transplante, é o meu foco hoje no Brasil. Então, durante esses últimos 25 anos, eu fiz centenas de cursos de coordenação de transplante em todos os estados do Brasil, com exceção de Roraima e Tocantins. Faço consultoria informal para as centrais estaduais, para as equipes de transplantes, e formamos agora equipes de transplantes, principalmente na região norte. Então, a gente tem dado apoio para essa região. Este é o meu foco principal. Seguinte. Mas, além disso, já com a minha idade, tenho que me preocupar e gastar meu tempo com outras coisas. Com a minha neta, com o meu bulldog, com a minha família, com o Inter e com meus amigos e com a minha coleção de arte africana. Então, gasto meu tempo também com isso. Portanto, pode passar o outro, quem trabalha é essa turma que vocês estão vendo aqui. Tem os nossos residentes novos, a equipe mais antiga, que me acompanha há 40, 30, 20, 10, 5 anos, os cirurgiões, o pessoal da nefrologia pediátrica, o pessoal da imunologia, o pessoal da procura de órgãos, os farmacêuticos, que trabalham fantástico conosco. Então, são eles que trabalham. E eu, mais ou menos, gerencio esse grupo muito grande e realmente grupo de fé. Seguinte. Além disso, pode passar outra? O nosso serviço tem algumas particularidades muito interessantes. Nós, fazendo 250, em média, transplantes por ano, temos uma lista de espera extremamente pequena. A nossa lista de espera, a última vez, agora, semana passada, 425 pacientes ativos em lista. Destes, 25%, 106,
tinham reatividade ao painel acima de 90%. Isso significa que a gente roda toda a lista todo ano. Então, o paciente que entra, se não é hipersensibilizado, ele transplanta. E também nós, com relação aos doadores, temos algumas particularidades. Nós recusamos apenas contraindicações absolutas e agora recusamos também falta de receptor compatível. Nos oferece o rim do doador de 70 anos com hepatite C, não temos receptor. Acima de 50 anos com hepatite C, recusamos. Então, a nossa recusa hoje é menos pelas contraindicações e mais pela falta de um receptor compatível. E com relação aos receptores, nós temos um serviço de pediatria extremamente atuante. Crianças acima de 6 quilos, talvez seja a maior experiência do Brasil, e crianças muito pequenas são transplantadas, e até 90 anos. Vocês veem aqui 2 crianças com 2 anos, uma com 8, outra com 9 quilos, o Walter Gabriel e o Rayuri, e vocês veem ali em cima o seu João. O seu João fui eu que, em 2013, eu estava no ambulatório e conversei com ele lá, ele foi com a filha para ver se podia entrar em lista. Naquela época ele tinha 87 anos. Ele entrou em lista e em junho ele fez o transplante e recebeu o rim de uma criança de 72 anos. Em agosto de 2019, eu bati esta foto, ele está muito bem. Hoje ele está fazendo 7 anos de transplante. Ele transplantou no dia 18 de junho. E vai fazer agora, em setembro, 95 anos, tem creatina de 1,1, e vocês veem ele aqui na foto. Está melhor que eu. Um outro aspecto, no nosso serviço, o transplante renal com doador falecido, 40% dos rins que a gente transplanta, desde 2010, vem de outro estado. Nós temos um estudo em 2008, 2009, mostrando que em torno de 1.000 rins no Brasil não eram utilizados. E então se fez toda uma programação, um trabalho para que se começasse essa distribuição interestadual. Hoje, possivelmente, 15% dos transplantes de rim no Brasil são por distribuição interestadual. E 40% dos nossos casos são assim. E a partir de 2017, porque a gente tem uma lista muito pequena, a gente está recebendo muito receptor para a lista de espera, e hoje 20% dos nossos transplantes, o receptor é de outro estado. Seguinte. Com relação ao Covid no Rio Grande do Sul, vocês observem, o Rio Grande do Sul, se olhar esses dados de ontem, uma situação na foto excelente. Nós temos pelo menos entre 1/3 e 1/4 dos casos por milhão de população do Brasil, 4 vezes menos óbitos que o Brasil. Mas se observar esse slide aqui de cima, esse gráfico, nós estamos começando a crescer de forma exponencial. Possivelmente, o que se teve no Brasil há 15, 20, 30 dias atrás, nós vamos começar agora em alguns estados, como o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul, nesse momento. E aqui nós temos algumas regiões do Rio Grande do Sul já com bandeira vermelha, um alto risco de que haja um esgotamento das UTIs. Então, nós estamos muito bem caindo do 10º para o 4º andar. Eu te ligo aí, para você entrar. Seguinte. Muito bem. A Santa Casa, eu vou me referir à Santa Casa de Porto Alegre como Santa Casa. A Santa Casa não é um hospital de referência para a Covid no estado. Ela reservou um dos seus hospitais, ela tem 9 hospitais, um deles, o Pavilhão Pereira Filho, que é de pneumologia, para atender pacientes Covid com plano de saúde, os profissionais de saúde da instituição e os pacientes transplantados, os pacientes em diálise e os pacientes oncológicos da instituição. Então, há um hospital que vai atendê-los. E o nosso hospital, que é o Hospital Dom Vicente Scherer, que é um hospital de transplantes, que ele foi fundado em 2001, já vai fechar 20 anos, ele ficou um hospital livre de Covid. É um hospital controlado, com ingresso rigoroso, controle rigoroso, para que não se tenha Covid lá dentro. Seguinte. Aqui o boletim de ontem da Santa Casa, mostrando para vocês que no Pavilhão Pereira Filho nós tínhamos 12 pacientes internados com Covid, e mais 9 confirmadas na UTI com Covid, e 237 confirmados em ambulatório, muitos deles já curados. Então, mesmo não sendo hospital de Covid, isso está crescendo muito no estado. Seguinte. Muito bem, o transplante na pandemia do Covid, mantemos ou suspendemos o programa de transplante? Pode passar. Até que ponto esse procedimento oferece mais benefício que risco ao receptor? Essa é a pergunta. Seguinte. O responsável por esta decisão é o responsável, a equipe de transplante,
com o consentimento informado dos pacientes. Essas é quem tomam a decisão. Seguinte. Então, no nosso serviço, a gente discutiu e dizia qual é a nossa conduta em relação à decisão para manter as atividades de transplantes. Nós temos que beneficiar o paciente em lista. Nós temos que não prejudicar o doador vivo, não prejudicar a equipe de saúde. Se colocar em risco a equipe, não pode. E seguir a orientação da direção. Olha, não tem mais condições, o hospital não tem condições, para. Então, esses 4 itens são fundamentais. Benefício do paciente, não prejudicar o doador vivo, não prejudicar a equipe de saúde e seguir a orientação da direção. Então, com essas premissas, nós resolvemos manter em atividade o programa de transplante. E sabendo que essa decisão pode ser revista, e foi revista, a qualquer momento. Seguinte. Então, nós, em 18 de março, quando fechou o Estado, com toda a grande confusão que houve, enfim, realmente fechou, e foi muito bom, porque nós atrasamos muito a chegada do Covid, nós resolvemos manter transplante renal com doador falecido, internação em hospital-dia, ambulatório pós-transplante precoce e a investigação para ingresso em lista. Suspender o transplante com doador vivo, o ambulatório pós-transplante tardio, o ambulatório dos pacientes já listados e o ambulatório dos doadores. E contatar pacientes por meios eletrônicos. Aí a gente viu a dificuldade, com o nosso grande número de pacientes em lista, que isso não está organizado. Essa é uma grande lição nossa e que a gente já tinha discutido, que esse modelo de ambulatório que a gente usa está completamente defasado. Há que se tomar medidas daqui para frente. Seguinte. Então, em 18 de março até 10 de maio, pode passar o próximo, nós dividimos a nossa equipe de nefrologistas, são 22 nefrologistas que trabalham no serviço, 15 a 16 deles basicamente com transplante, em 2 grupos. Um grupo ficava uma semana no hospital e outra semana em isolamento em casa, fazendo revisão de protocolos que estão desatualizados e contato com os pacientes. E a outra semana trocavam os grupos. Isso foi até 10 de maio, como aí voltou todo mundo para trabalhar. E os nefrologistas acima de 60 anos tinham a opção de ficar em isolamento ou continuar trabalhando longe dos pacientes. Seguinte. Então, as nossas medidas para manter o programa ativo foi, em relação ao receptor, um adendo ao consentimento informado do risco de Covid, uma tomografia de tórax pré-transplante com resultado pré-transplante e o PCR para Covid com resultado pós-transplante e modificação do protocolo imunossupressor se adquirido Covid. E o doador, história epidemiológica, e o PCR com o resultado pós-transplante. A partir de 24 de abril, com a portaria do governo federal, do Sistema Nacional de Transplantes, nós modificamos e passamos a usar, então, seguindo a portaria, o resultado pré-remoção para doador do PCR. E modificamos também o consentimento informado para dizer que esse resultado sairia pré-remoção de órgãos. É interessante salientar que, nas 2 situações, em nenhum caso nós tivemos algum doador com PCR positivo para Covid. Tanto na fase inicial, com o resultado pós, quanto agora. Com relação ao regime imunossupressor, a gente tomou essas medidas em março, que é o que vale que todo mundo toma no mundo inteiro. O assintomático em caso mantida, se interna assintomático, se reduz o antimetabólico, se tem disfunção respiratória, se suspende o antimetabólico, se vai para a UTI, se suspende também o inibidor de calcineurina e mantém só o corticoide. E recuperação, gradualmente reinicia o inibidor de calcineurina e depois o antimetabólico, o inibidor da TOR. E o tratamento específico segue o protocolo do hospital. Seguinte. Então, com relação ao transplante, em 2020, no primeiro trimestre, a história para nós começou dia 20, mas eu resolvi, por facilidade, fazer 3 meses. Os primeiros 3 meses, nós fizemos 79 transplantes de rim. Dão 24 transplantes por mês com doador falecido e 2 transplantes por mês com doador vivo. É o que a gente fazia antes. Com a situação toda do Covid, nós passamos para 23,2 com doador falecido e praticamente fizemos um só transplante com doador vivo, uma situação especial. Então, nós caímos o transplante renal em torno de 4,5% nesse período. Com relação à origem do receptor, eu tinha falado para vocês que 20%, vocês veem o histórico, dos nossos receptores vem de outro estado. No primeiro trimestre, isso foi 23%.
No segundo trimestre, foi praticamente 20%. Mas, se vocês observarem, em junho, não tivemos nenhum de outro estado. Era estoque que a gente tinha, porque não está vindo mais paciente. Então, os que vieram e ficaram esperando estão transplantando. E agora, provavelmente, em julho, agosto, se não houver o retorno das atividades, a gente vai só fazer com os nossos do estado. Seguinte. Com relação a origens dos rins do transplante, isto realmente é um ponto importante. O histórico nosso era 40%. No primeiro trimestre, a gente fez 36%. Aceitável. No segundo trimestre, 15%. Então, nós caímos 58% dos transplantes com doador falecido de órgãos vindo de outro estado. Praticamente, muito pouco os rins que nos chegam de outro estado. Não tem transporte aéreo. Seguinte. Pode passar? Isto eu recebi da Central de Transplantes hoje, a coordenadora, a doutora Sandra, me mandou, e eu agradeço muito, os dados do Rio Grande do Sul, o número de transplantes renais do Rio Grande do Sul. Nós fizemos, no primeiro trimestre, uma média de 42 transplantes por mês. No segundo trimestre, nesses 2 meses e meio, fizemos 29 transplantes. Mas, se vocês observarem, o número de transplantes com doadores oriundos do Rio Grande do Sul não modificou muito. O que modifica é o número de rins vindo de outro estado. Vocês observam a diferença, é muito grande. Muito bem. E com relação aos resultados dos transplantes? Então, nós fizemos 138 transplantes nesses 5 meses e meio, 131 com doador falecido, 7 com doador vivo, sendo 14 pediátricos, e tivemos um óbito. Um óbito em maio, de um paciente que, na noite do transplante, chocou, era um sangramento pequeno, mas ele fez coagulopatia e entrou em choque e não saiu do choque refratário. E não tivemos nenhuma perda de enxerto e nenhum outro óbito. Mas tivemos 2 casos, um em maio e um no início de junho, de pacientes pré-transplante, que a gente coleta o swab, vão para o transplante e 1 ou 2 dias depois a gente tem o resultado Covid positivo. 2 casos. A gente vai ver isso mais adiante. Vamos adiante. No ambulatório, nós temos 2.718 pacientes transplantados acompanhando o nosso ambulatório. Destes, 2.600 são do Estado, os outros já foram, e 123 de outros estados que continuam acompanhando. Outros já voltaram para o seu estado e acompanham do seu estado. Pode passar? E o que aconteceu? Nós tivemos 11 pacientes que tiveram Covid pós-transplante e 2 pré-transplante imediato, que eu mostrei para vocês antes. Então, destes 11, 7 estavam no Rio Grande do Sul e 4 estavam na região norte do Brasil. Então, se eu fizer a proporção deles, 0,4% dos 2.700, desses 11 dá 0,4%. No Rio Grande do Sul, eu sei por epidemiologia da Universidade de Pelotas que é 0,2% a prevalência de Covid. Nos do Rio Grande do Sul foi um pouquinho superior ao do Brasil, 0,3%. E os de Macapá e Belém, 5,6%, o que está de acordo com a incidência muito maior deles lá. Seguinte. Então, em abril, nós não tivemos nenhum caso de paciente com Covid. Em maio, nós tivemos 2 casos no Rio Grande do Sul, 4 casos na região norte. Em junho, não tivemos mais na região norte e tivemos mais 5 casos agora, nesses primeiros 15 dias de junho. Parece que aqui vai começar a crescer. Muito bem. Pode passar. Então, nesses casos nossos da região norte, vocês veem todos transplantados entre 2018 do Macapá e um de 2013 de Belém. Função renal muito boa, jovens, 2 óbitos e 2 curados. Um destes ficou uma semana saturando menos de 80% e não tinha vaga em UTI. Este primeiro, o R. Seguinte. Nos nossos 7 casos, vocês observem também todos jovens, transplante já mais antigo, tem 2 transplantes em 2019, e temos 2 pacientes curados, um paciente que faleceu, e é uma paciente que faleceu com 21 anos, e ela tinha 2 de creatinina, foi aceita por uma rejeição
aguda mediada por anticorpos, fez timoglobulina, voltou para o interior e chegou lá e fez Covid, ou já estava com Covid, e faleceu em 24 horas. Então, e temos uma paciente agora recentemente em casa, que o marido tinha COVID, está internado por Covid, e ela está assintomática acompanhando. Então, esta é a nossa experiência nesse momento pequena, e espero que não cresça muito com o Covid, mas vai crescer. Seguinte. Tivemos esses 2 casos que internaram assintomáticos, fizeram tomografia normal, coletaram o SWAB e que veio pós-transplante positivo. Ambos, um deles já teve alta com creatina 2 e 3, está muito bem, e a outra está ainda internada com creatina 1 e 3. Repetido, 4 a 5 dias após, o PCR foi negativo nos 2 e a sorologia negativa nos 2. Eu questionei muito esse diagnóstico. Seguinte. Então, quando aconteceu esse primeiro caso, que a gente teve resultado no dia 29 de maio à tarde, o PCR positivo, a UTI, o bloco cirúrgico do hospital que era livre de Covid, foi um caos. Reunião sexta-feira à noite de equipe de direção, de controle de infecção, de todo mundo. Então, suspende o transplante. Nós suspendemos o transplante de sexta de tarde até segunda de manhã. Pode passar o seguinte... porque não tinha mais funcionários, eles tinham que fazer os PCR e ficar... E aí se conseguia outros funcionários para ir para a UTI, para o bloco cirúrgico, para continuar o transplante. Pode passar o seguinte? Então, na segunda-feira, dia 1º de junho, nós reiniciamos o transplante. Ficamos 60 horas, 64 horas, perdemos 3 ou 4 rins que nos ofereceram, tomamos algumas medidas, vocês estão vendo aqui, máscaras passa a ser obrigatório em todos os pacientes, profissionais de saúde devem usar, além da máscara, protetor facial. A PCR deve ser para todos os internados, conforme a Medina faz, mas isso ainda a gente não conseguiu fazer, estamos discutindo, foi aprovado, mas não começou ainda. E teste sorológico nós fizemos para todos os profissionais de saúde. 2 situações que eu quero apresentar para vocês. Aqui, vocês veem aqui um caso. O Caio, de 9 anos, residente em Alagoa Grande, na Paraíba. Um menino com GESF. Ele transplantou em 2018, função renal ótima, imunossupressão com ciclosporina, cironima e prednisona, porque ele fez EBV e BKV. E no dia 26 de 4, ele teve cefaleia, febre, dores no corpo, sem sintoma respiratório. Mas o pai tinha retornado no Rio 1 semana. Internou e foi cuidado pela doutora Roxana, com plaquetopenia, leucopenia e linfopenia. TC de tórax normal, e o Covid negativo, PCR, e sorologia para dengue positiva e IgG-IgM. E depois veio o resultado do pai do PCR também negativo. Pode passar o seguinte? Então, nem sempre é Covid. É a primeira lição que a gente tem que ter. Pode passar outro? Outra menina, 8 anos, residente em Maceió, com doença renal policística infantil. Ela transplantou em 2018, tinha função renal normal. O pai sintomático, PCR positivo para Covid, a mãe assintomática, PCR para Covid. E ela dormiu com eles no mesmo quarto por 3 dias quando estiveram na praia. E ela permaneceu sintomática e com PCR negativo todo o período. Foi acompanhada pela doutora Georgia lá em Alagoas. Seguinte. Nem sempre a Covid é transmitida. Seguinte. Então, o que aconteceu com o nosso ambulatório? Nós fazíamos uma média de 1.500 consultas a Pax por mês. Janeiro, fevereiro, porque é o mês de carnaval, o mês menor, 1.100. Março, dia 20, praticamente parou o ambulatório, 1.000. Abril, 400, 26% do que fazíamos antes. Agora, em maio, 42%, 650 consultas. Isso vai levar, provavelmente, 3, 4, 5, 6 meses para normalizar. Então, o nosso ambulatório realmente foi atingido. E as dificuldades que a gente teve de contatar pacientes se organizou, mas com muita dificuldade. Seguinte. Aqui vocês veem a lista de espera. Em janeiro entrou 36 pacientes, fevereiro 36, março 15, abril 15, caiu 58%, mesmo no ambulatório continuando. Caiu um pouco aí, melhorou um pouco, mas com uma queda ainda em maio, e junho parece que está normalizando. Na metade já estamos com o que tivemos no outro mês. Aqui vocês veem a lista de espera do Rio Grande do Sul. Ativos. Nós tínhamos 1.006 em janeiro e fevereiro, caiu para 700 em março, 800 em abril. E semiativos.
o crescimento. Alguns serviços pararam e os pacientes entraram em semiativos porque os serviços pararam de transplantar. Então, isso houve uma queda na lista de espera que vai ser regularizada com o tempo. Seguinte. Aqui os doadores efetivos do Rio Grande do Sul, 23, 16, 19, 18, a média do primeiro trimestre 19, a média do segundo trimestre 18, praticamente não caiu. Aqui é porque a metade do mês ainda, e a nossa OPO, que faz 40%, 50% de todos os doadores do Estado, também se manteve. O que eu observei, e que eu gostaria que vocês pensassem nisso, caiu a nossa taxa de doadores potenciais e a nossa taxa de negativa familiar na nossa OPO foi 20% no máximo, 18,5%, 20%. Então, me parece, isso eu gostaria que outros observassem, que as famílias nessa situação se tornaram mais voluntariosas para a doação. É uma possibilidade. Agradeço a Fernanda Bonot e a doutora Sandra por fornecerem os dados. Vamos passar adiante? Nós avaliamos todos os nossos nefrologistas do serviço, são 22 nefrologistas. 5 tiveram contato direto com o Covid, ficaram em isolamento, fizeram PCR e foi negativo. Todos os 22 fizeram a sorologia em IgG e IgM. 20 foi não reagente e 2 foi IgM reagente. Mas o PCR dos 2 foi negativo. Os cirurgiões estão fazendo essa semana e não têm os resultados. Os nossos farmacêuticos, todos sorologias negativas e um com contato também teve PCR. E apenas uma nossa funcionária assintomática teve um PCR positiva e as outras secretárias que trabalhavam com ela não tiveram PCR positivo. Seguinte. Para vocês dizer, aqui é Santarém. Aqui é um hospital muito bom lá de Santarém, excelente hospital. Eu tenho dado apoio para eles, já fizeram 55 transplantes lá em Santarém nos últimos 3 anos. E é uma cidade maravilhosa, tem uma das praias mais lindas do Brasil, que é a Terra do Chão. O Emanuel me forneceu esses dados. Eles estão com 235 pacientes em diálise, 31 deles, 13% Covid positivo, 7 faleceram. Tem 83 pacientes no ambulatório, nenhum deles, por enquanto, são os transplantados deles, mas dos outros locais que eles acompanham, nenhum deles teve Covid ainda. Um paciente faleceu na lista de espera e dos 6 nefrologistas do serviço, 5 tiveram Covid. Todos com sintomas, mas nenhum deles necessitou internação. Seguinte. Então, o número de transplantes renais com doador falecido permanece estável no nosso serviço. O resultado a curto prazo não foi afetado pela Covid. Perdemos um paciente em 138. A taxa de doadores efetivo é estável, na OPO da Santa Casa e no Estado. O ingresso em lista de espera foi temporariamente afetado. Houve um grande impacto nas consultas ambulatoriais. A taxa de Covid ainda é baixa, mas muito grave. Já perdemos 3 pacientes. Não houve transmissão de Covid para profissionais da equipe de transplante. Nenhum doador falecido testou Covid positivo. E 2 casos de pacientes do pré-imediato testaram positivo, sem repercussões clínicas, e uma dessas pacientes, eu passei rápido, eu não mostrei, ela tinha 98% de painel, fez TIB o tempo todo e permaneceu com o PCR depois negativo e vai ter alta com creatinina de 1 e pouco. Seguinte. Então, de tudo isso, nós temos uma certeza. Foi acertada a decisão em manter a atividade do transplante renal na instituição. E uma lição. Foi fortalecida a ideia de que o atendimento ambulatorial deve ser modificado e aprimorado. Nós temos que melhorar o nosso atendimento ambulatorial. Não dá para manter 2, 3, 4, 5 mil pacientes em consulta, como a gente fazia até o ano passado. Nós vamos ter que ter um sistema diferente. E aqui eu mostro 2 figuras que são muito significativas. É o cego, cada um deles dando uma impressão sobre o elefante, e a visão do futuro que tem o Magritte, que é um pintor belga que é muito importante. Pode passar outra? E eu gostaria de agradecer, vocês veem aqui o Internacional, aqui, gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar os dados da Santa Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter. Uma experiência que tem uma experiência de muitos anos e também uma experiência de número muito elevado dentro de um sistema de transplante
que não é um hospital só voltado para transplante. Então, nós, na última live, tivemos a oportunidade de ouvir o Dr. Medina falar do problema do transplante dentro de um hospital que só trabalha com transplante. E hoje, dentro de uma estrutura que possui uma atividade mais ampla dentro da medicina. Eu vou voltar aqui para a sala para a gente ver os colegas que estão participando conosco. Nós temos várias pessoas aqui conosco. A Elisete está aqui. Boa noite, Elisete. Bem-vinda. Adriana, Clotilde está aí, também nos acompanhando. A Luciana Cegonha, Maria Machado, doutor Tércio Genzini. Boa noite, doutor Tércio. É um prazer vê-lo aqui conosco essa noite. O Neumann está aqui com a gente. Doutor Neumann, já fiz aqui a nossa retratação relacionada ao problema dos centros de laboratório de imunologia no Brasil. Doutora Deise, Fabiana, o Modelli, doutor Modelli, nefrologista de Botucatu, está aqui conosco também. São o pessoal do SNT, da captação de órgão. Então, a gente tem aqui bastante colega aqui para que a gente possa discutir o problema. Doutor Euler Lasmar está aqui com a gente também, aparelizando o doutor Walter. O que a gente percebe, Walter, como a gente vem tendo essas lives aqui periodicamente, a gente percebeu que o doutor Huygens e o doutor Medina foram os primeiros a sentirem o impacto do problema, enquanto nós aqui em Minas Gerais e você aí no Rio Grande do Sul vimos no momento mais confortável. Só que hoje a gente já percebe que aquele conforto que nós tínhamos, e você mostrou aí nos seus números, já não é o mesmo. A gente acredita que nós vamos iniciar agora um problema maior, enquanto que o Ceará já vem declinando o problema do Covid e vocês aí iniciando. Vocês acreditam que em algum momento será o momento de suspender a atividade transplantadora no seu serviço de transplante, ou vocês estão preparados, de alguma forma, mesmo o Hospital do Rim, que teve todo o seu problema lá, muito grave em São Paulo, conseguiu manter sua atividade. Vocês estão preparados para conseguir blindar a sua unidade do Covid? E quais seriam essas estratégias? É uma resposta difícil. Nós tentaremos manter o programa. Mas, porque assim, eu te falei, nós estamos beneficiando os pacientes. Um de 138 morreu. Nós estamos não prejudicando o doador vivo. Não temos nenhum dos nossos staff contaminado. Então, a gente só depende das condições do hospital, que escapam do nosso controle. Se o hospital não tiver funcionário, porque está todo mundo infectado ou alguma coisa assim, nós temos que parar. Mas se o hospital nos der condições, e o hospital tem interesse, porque é importante para o hospital, a gente vai continuar. Então, se a gente continuar não prejudicando o paciente, não prejudicando o doador, não prejudicando as pessoas que trabalham e não atrapalhando o andamento do hospital, nós vamos continuar. Esses 4 fatores aqui vão nos dizer, se precisar parar, a gente para, mas não gostaríamos. Perfeito. O André Pereira, que está em Santa Catarina hoje, está fazendo uma colocação. Isolar o serviço de transplante com relação ao Covid é uma coisa que não é simples, e nós sabemos disso claramente. O que a gente tem é que qual relato temos até agora de infecção por Covid mais precoce em transplante de rim? Você entendeu a pergunta? Mais ou menos. Nós temos 2 pacientes que transplantaram em setembro, outubro e outro em novembro de 2019. Uma delas que fez a timoglobulina e talvez isso possa ter sido desencadeante. Foram esses 2 casos. Então, nós temos a facilidade de isolar, e que não sei se vai funcionar, mas é a facilidade de ser um hospital à parte. É um hospital só de transplante dentro de uma estrutura grande. Então, nós temos uma entrada diferenciada, tudo, mas, mesmo assim, só o desenvolver do tempo vai nos dizer se isso é suficiente. Mas, assim, enquanto a gente tiver não tendo pacientes transplantados recentes com a doença, nós vamos continuar. Claro, se começar a ter
recentes com doença na UTI, com doença, aí a gente tem que reavaliar e ver o que pode fazer. Mas, nesse momento, dá para levar com certa tranquilidade. O Gustavo, gostaria de fazer só um comentário? Pode ser? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ok. Em relação a que você tinha falado no Ceará, que realmente nós estamos começando a achatar a curva, mas nesse período, diferente do Rio Grande do Sul, nós tivemos 21 potenciais doadores que testaram positivo. Mesmo assim, nós estamos conseguindo manter a atividade transplantada de fígado, porque nós trabalhamos em 2 hospitais. Um deles ficou fechado até pouco tempo, não tinha condições pelo grau de comprometimento de pacientes, o outro não, consegue manter um UTI livre de Covid, e com isso nós conseguimos fazer todos os transplantes que apareceram nesse período. Por exemplo, fizemos 15 transplantes de fígado durante a pandemia, nesses 3 meses, e nenhum dos receptores contraiu Covid-19. Eu queria fazer um comentário e queria fazer uma pergunta para o Walter em relação a isso, que ele mostrou no seu protocolo que isso tem sido muito discutido entre os transplantadores, justamente porque nem todo mundo tem acesso a esses exames rápidos, seria em relação ao receptor. Já que o doador está muito bem estabelecido, o doador é testado sempre para Covid-19. O receptor, o Walter falou que ele faz o teste, mas só recebe por 24 horas. Né? E aí tem a desvantagem de não poder excluir antes, tem a desvantagem da equipe não saber a positividade. E ele falou que faz também tomografia. Na webinar que a gente teve na terça-feira com o grupo do Hospital Clínico de Barcelona, Walter, não sei se você assistiu, eu achei interessante, porque eles fazem PCR, eles têm um resultado lá em menos de 2 horas. E faziam tomografia de tórax no paciente para transplante renal. O que é que eles começaram a ver? Que estava tendo muito falso positivo. Isso também eu já notei. A tomografia de alta resolução vai dar imagem de 6 milímetros de vidro fosco. E hoje, na pandemia de Covid, tudo é Covid, muitas vezes não é. Então, devido a isso, ele falou que até congestão dos pacientes, por exemplo, mal dialisados, podia simular uma imagem de vidro fosco. Então, eles aboliram a tomografia e agora fazem somente o raio-x de tórax. Se tiver alguma variação, alguma normalidade no raio-x, é que eles fazem tomografia de tórax. Queria que você comentasse isso para mim, Walter, por favor. Pois não. O ideal é tu fazeres no receptor o PCR e ter o resultado em 2 horas. Existe aqui o aparelho, o equipamento, nós chegamos a desinformar, sai 100 e poucos mil o aparelho, que te dá o resultado em 90 minutos. Faz 2 a 4 exames em 1h30. Nós não conseguimos comprá-lo, estamos vendo. Nós sabemos que a prefeitura nossa tem 2 equipamentos desses, mas usa também para tuberculose, para outras doenças, e usa em horário comercial, e a gente precisaria orar. Então, a gente está vendo, o ideal é se a gente tivesse esse equipamento, que 2 horas, 1h30, tu teria o resultado. Se eu tivesse isso, eu não precisaria nem da tomografia. Como eu não tenho, eu prefiro, nesse momento, se tiver uma tomografia alterada, pular o paciente e passar para o outro, do que fazê-lo. Então, é uma forma, é uma triagem, que eu posso até perder o paciente. Nesse momento, nós tínhamos 2 PCR posterior para ver como o PCR... E eu não acredito que tenha sido positivo. Uma paciente continuou fazendo ATG depois e está ótimo, está melhor que eu. Então, mesmo o PCR tem alguma coisa que a gente não entende. Nós estamos numa doença que ainda é muito nova. Essa história de que não existe falso positivo, depois desses 2 casos, eu não acredito. O Neumann me explicou que poderia ser porque contamina na bancada, qualquer coisa que aí ficou e aí passa. Então, o exame pode ser que não tenha, mas tu tens fatores... Trocar o nome do paciente, de repente, a quantidade de exame é tão grande que tu pode trocar o nome do paciente. Então, Walter, os fatores são muito vagos, muito amplos. Walter, a gente acabou de entrar aqui na nossa live agora, doutor Medina, o aniversariante da noite. Seja bem-vindo, doutor Medina, à nossa live, já aos 45 minutos do segundo tempo. Boa noite, doutor Medina. Boa noite, eu quero me desculpar o Walter, o Riggins e você, que não pode ter festa, mas fez uma reunião familiar aqui, meio de surpresa, e aí eu até liguei para o Gustavo, eu me distraí no começo, passou da hora, agora eu vim só pedir desculpa mesmo. Eu estou fazendo aniversário, tenho um netinho novinho de uma semana, então eu me atrapalhei aqui por razões familiares, aqui, mas não tem justificativa, me desculpa aí com todo mundo. Que era para eu estar assistindo aí, vendo o Walter, mas depois eu vejo no YouTube, Voltão.
O motivo é muito justo, professor Medina. O motivo é mais do que justo. Desculpa aí. Eu tinha mandado mensagem para o Gustavo, mas é o motivo justo mesmo. Mas então, eu vou aproveitar os minutos que a gente tem com você aqui agora, ô Medina, dá uma atualizada da sua última apresentação para agora, como é que está o Hospital do Rim, se a atividade está sendo mantida e se teve alguma novidade para a gente nas últimas 3 semanas, por gentileza. Nós estamos seguindo o mesmo padrão, como o Walter está falando, o Vitinho também. Todo doador falecido, nós fazemos o teste, o PCR, teve 5% deles que deram positivo, ainda nós, evidentemente, não fazemos transplante. O receptor, agora nós estamos tentando esperar o resultado antes de fazer, mas não é sempre que isso é possível também, algumas vezes a gente faz antes. Nós continuamos fazendo tomografia, embora, como a gente falou, às vezes pode ter alguma imagem que confunde, mas, assim, do ponto de vista legal, é bom ter algum exame se você for fazer sem o PCR, então nós fazemos a tomografia. No doador, a gente leva pouco em consideração o resultado da tomografia, usa o PCR, mesmo se o PCR é negativo, mesmo que tenha uma tomografia alterada, não tenha nenhum outro fator, nós fazemos o transplante. E o número de transplantes está mantendo a mesma coisa, 2 e pouco transplantes por dia aqui no Hospital do Rim, mas vem assim, de todo o estado. Aqui na cidade de São Paulo diminuiu um pouco, estabilizou o número, mas o número de Covid, mas no interior de São Paulo o número está crescendo. Então, tem um mistério nesse vírus. Se nós olharmos a curva da Itália, teve uma curva ascendente muito rápida, ficou por um período longo, assim, 2 a 3 meses, com uma incidência muito grande, e agora, em Bérgamo, teve um caso ontem. Conversei com o Thiago, teve um caso ontem. E não tem um número de pessoas na sociedade assim, imunes o suficiente para ter uma imunidade de rebanho, uma proteção de rebanho. Então, talvez tenha um grupo de pessoas, ou uma percentagem da população, que tenha uma conformação do receptor da ECA2, onde o vírus se liga, que seja diferente, que o vírus não se liga, ou então que tenha uma imunidade cruzada com algum outro coronavírus. Mas tem um comportamento estranho do coronavírus, que ele pega uma população, em Fortaleza também aconteceu a mesma coisa, estava um desastre e de repente deu uma amenizada. Não foi que a população começou a se comportar de maneira diferente e nem que teve algum outro fator que falasse, vamos, daqui para frente isso vai ser diferente. E na Itália aconteceu a mesma coisa, nos países da Europa a mesma coisa, nos Estados Unidos ainda não teve, esse fenômeno não apareceu, mas é curioso, tem discutido com o infectologista, ninguém consegue explicar isso bem. Mas o transplante está indo. O transplante no Brasil, nós conseguimos, assim, nesses 3 meses, graças a essa persistência, as lives ajudaram bastante, manter o programa de transplante vivo, né, onde foi possível. Agora está com mais dificuldade em Porto Alegre, mais dificuldade em Minas Gerais, mas o transplante não está parando, como nós não paramos aqui no momento que estava pior. Então, eu acho que está com sucesso o programa de transplante no Brasil, continua andando. A hora que acabar essa história, nós vamos retomar ele muito forte. Obrigado, doutor Medina. Vou aproveitar aqui, a doutora Luciana, do Paraná, está fazendo uma pergunta aqui que é muito interessante, que é uma realidade que a gente vem vivendo. Ela falou que no Paraná o número vem aumentando. E os 3 serviços aqui, doutor Williams, doutor Medina e doutor Walter, devem estar sofrendo a mesma coisa, que é quando aparece o órgão para um receptor, com esse aumento de casos, os pacientes não estão querendo mais participar do ranking e ser transplantado. Vocês têm alguma sugestão para a Luciana, nesse momento que ela está vivendo lá, com relação aparece o órgão para o receptor e ele se nega a transplantar nesse momento? Então, se eu puder responder de novo isso aconteceu aqui no nosso serviço, que tem um volume muito grande, quando teve o pico da doença aqui em São Paulo. Então, frequentemente, o paciente, como nós explicamos para o paciente, tem um termo de consentimento que explicita isso, teve alguns pacientes que recusaram, mas em nenhum momento nós perdemos um órgão porque todos os pacientes recusaram. Então, deve ter acontecido a mesma coisa com o Walter. Então, eu tenho um grupo de pacientes que recusa, a maioria, tem até pacientes jovens que falam não, nós explicamos direitinho para o paciente, e depois você vai andando na fila, nenhuma vez nós deixamos de transplantar porque não conseguimos nenhum receptor. Então, isso é importante. A sugestão que eu dou para a Luciana
é explicar para os pacientes. Tu te imagina o risco que tu tens de internar uma semana, 15 dias no hospital, ou tu ficares durante 3, 4, 6 meses, um ano, indo 3 vezes por semana numa van para um lugar que tu tens o risco maior de fazer infecção. Então, há um benefício para o paciente em relação não ao transplante, ao risco do Covid. No fígado, no transplante de fígado, isso é mais fácil, né? Porque a maioria dos pacientes que estão nas primeiras colocações são pacientes graves, com ascite refratária, encefalopatia, com score MELD alto ou com carcinoma hepatocelular. Então, esses pacientes, realmente, eles querem fazer os transplantes. Agora, claro, nós aconselhamos aqueles pacientes que têm um MELD baixo, menor que 20, que estavam muito bem clinicamente, eles poderiam ficar temporariamente inativos e retornar quando tivesse o melhor controle da pandemia. Isso eu creio que foi que a maioria dos serviços de transplantes de fígado fizeram no país, tendo os pacientes graves na fila, principalmente aquelas situações que eu acabei de falar. Ótimo. A experiência de vocês é muito importante para a gente. Aqui em Juiz de Fora, a gente teve também o mesmo problema no início, logo no início. Hoje, a gente não tem mais esse problema. Parece que a sociedade também está se acostumando com a situação que a gente vive e não tem sido um problema mais real para a gente, a dificuldade de atingir um receptor. Uma pergunta aqui para o Walter. Walter, o Rafael Madeira, que é de Belo Horizonte, está fazendo a seguinte pergunta. Dr. Walter, qual seria o sinal de alerta mais sensível para considerar a suspensão da atividade de transplante? Por exemplo, PCR positivo para integrantes da equipe de transplante, um eventual receptor que você transplantou positivo, você acha que esses poderiam ser os sinais de alerta? O que você considera, como o Huygens lá teve lá no Ceará? Não, o que eu acho o receptor positivo, nós temos que não parar, temos que tomar medidas para conseguir comprar, ou adquirir, ou alugar esse equipamento que te dá o resultado em 1h30. Então, como a gente começou com o transplante numa fase inicial, faz o doador e depois do transplante vê a Covid doador, não pode mais. Então, nos adaptamos e conseguimos. Então, o receptor começar a ter Covid, vamos nos adaptar, atrasar o transplante, alguma forma diferente. Porque nós estamos discutindo isso. Assim, não, porque tu podes fazer, se eles moram próximo ao teu centro, tu podes chamá-los quando tu vai fazer a prova cruzada e já fazer o teste. Mas se moram longe, se eles vão chegar na hora do transplante, é mais difícil. Então, isso tu resolve. Talvez, assim, eu acho o mais difícil é o esgotamento do hospital. A equipe médica, se 1 ou 2 tem... Eu conversei com os nossos cirurgiões, porque nós temos um risco até, eu imaginei, menor que eles, disseram, Walter, o nosso risco é menor aqui no bloco cirúrgico que nas outras atividades que a gente tem como cirurgião, nas emergências. Aqui a gente está todo equipado, preparado, não tem. Então, me parece que desses 4, nós não prejudicamos o receptor, não vamos prejudicar o doador vivo, que não vamos fazer. Não, em princípio, não vamos prejudicar a equipe de saúde, a não ser que dê um grande número dos nefrologistas, dos cirurgiões, que aí impeça de continuar, mas talvez um grande problema seja o hospital. Se o hospital disser não dá mais, bom, aí não dá mais. Fora disso, eu acho que as outras 3 a gente resolve. Então, o que o Walter está dizendo é o que nós quase passamos por uma experiência como essa, é exatamente isso. Que a única condição para separar o programa de transplante é se você não tiver a condição de isolar os pacientes com Covid no hospital. Isso. Então, enquanto você tiver a condição para manter 2 populações separadas, quem é Covid e quem não é Covid, dá para você continuar. Às vezes você tem um membro da equipe que não pode, é substituído por outro, mas a única condição assim que você não consegue tocar mesmo é se você não conseguir separar quem é Covid de quem não é Covid. Então, nós tivemos um momento aqui que nós pensamos que isso pudesse acontecer. Aí nós fizemos um acerto com o Hospital São Paulo, ou com outras unidades do governo estadual e municipal, para que o Hospital do Rim fosse mantido livre de Covid, embora sempre tenha algum paciente que nós precisamos lidar com isso. Existe hospital livre de Covid no momento. A gente tem aqui mais uma pergunta aqui do André, perguntando assim, o André é nefrologista,
em Santa Catarina e está com um programa O André era de Belo Horizonte, o André era de Manaus, o André é um excelente O André é do mundo, já foi do Canadá, o André é do mundo, o André não é de nenhum lugar. Medina e Walter, vocês mantiveram a indução habitual para os pacientes com alto risco imunológico? Arriscam imunossupressores mais branda ou não transplantam? Mudou o protocolo de imunossupressão de vocês? André, aqui no Sul, a gente tem uma expressão do cavalo encilhado. Se eu tenho um paciente com 98, como nós já tivemos essa moça com 98 que deu Covid positivo, de reatividade ao painel, e aparece o doador, e ela tinha DSA, 3 ou 4 DSA, que não deu 5.000. E aí deu uma prova negativa. Nós fazemos e usamos o timoglobulina. Senão, então eu não faço. Se eu for perder o transplante em 2, 3 meses, então eu tenho que confiar que ela não vai pegar. Eu faço a mesma coisa, nós fazemos a mesma coisa, usamos o mesmo esquema de imunossupressão, igualzinho o Walter falou. Se por alguma razão nós não tivermos a confiança de usar o mesmo esquema de imunossupressor, nós não fazemos o transplante naquela paciente. Mas isso é raro de acontecer, é difícil acontecer isso. Sempre tem alguma outra razão que impede qualquer outro tipo de combinação de imunossupressor, mesmo, independente da condição do paciente. Então, ou nós usamos o esquema padrão, com indução, ou então o paciente não faz, mas, em geral, a razão não é o maior risco de adquirir o Covid. Obrigado, Medina. Eu vou convidar aqui o Dr. Huygens agora para fazer as considerações finais dele dessa nossa live. Nós já estamos com 1 hora e 10 minutos de live. Dr. Huygens, por gentileza, suas considerações finais. Mais uma vez, boa noite a todos. Realmente só reforçar o que já foi dito aqui, né? A importância de ser mantida a atividade transplantadora no país, naqueles serviços que atualmente têm condições. A gente está vendo claramente que alguns estados, como o nosso, né, que já teve uma situação pior, agora nós estamos vendo que a curva está caindo, vai ficar mais. Eu acho que os serviços de transplantes renais vão serem reativados no Ceará. E os outros estados que não possam manter por períodos curtos, né, que a captação continue, né, isso é muito importante, que os órgãos sejam disponibilizados, como até falei há pouco tempo aqui, imagina que ontem nós fizemos um transplante de fígado, os 2 rins foram para o Natal, né, mesmo o Rio Grande do Norte acometido por uma pandemia agora no momento crítico, tem um serviço que pode fazer transplante renal com sucesso, né, com segurança. Então, essa é a principal recomendação, né, de toda a BTO, de todo o Conselho, para que os transplantes sejam mantidos naqueles locais em que há segurança de fazer esses procedimentos. Boa noite a todos. Obrigado, Dr. Huygens. Dr. Walter, as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a BTO e a ti, Gustavo, pela condução, e dizer que vamos continuar com o transplante enquanto a gente puder, mas eu acho que alguns estados já estão saindo da crise, outros estão entrando, e vamos tocar em frente, vamos em frente, que acho que a gente vai sair muito bem. Talvez seja um dos poucos países que fazem crise de transplantes, e a queda não vai ser como a Espanha, como os Estados Unidos, como a Itália, que chegou a mais de 90%. Nós estamos com 20%, 10%, 30% em alguns lugares. Vamos levando. Acho que isso é importante. E essas lives são importantes para manter o espírito da atividade. Parabéns. Obrigado, Walter. E agora, doutor Medina, as suas considerações finais aqui para que a gente encerre a nossa live, por gentileza. Só um marketing. Nessa terça-feira, nós vamos apresentar na reunião clínica da disciplina, também online, os resultados do programa de transplante do Hospital do Rio. Das 8 às 9 da manhã. Nós começamos às 7h30, a sala fica aberta, das 8 às 9 a apresentação, das 9 às 9h30. Nós continuamos respondendo perguntas das pessoas que ainda permanecerem online. E eu vou apresentar o resultado, peguei um pouco dos dados do Gustavo, vou apresentar em uma introdução com esses dados e mostrar como nós fizemos no Hospital do Rio, como eu já fiz aqui, atualizando esses resultados. Então, é mais uma oportunidade. E eu estou à disposição, assim, como nós adquirimos uma experiência grande nesses 3 meses, e tem estados que estão o que nós passamos há 3 meses atrás, estão começando a passar agora. Tenho conversado bastante com o Walter, com o Manfro, com o Gustavo, porque aquele susto que nós passamos agora pode ser amenizado para aquelas pessoas que estão começando agora com essa dificuldade. Muito obrigado, doutor Medina, pela sua participação essa noite. Realmente,
Nós aqui acreditávamos que não ia precisar da sua experiência, mas infelizmente a gente acabou sendo acometido também aqui no nosso serviço com relação à pandemia. Então, eu agradeço aqui a participação de todos na sala nossa da live, mostrando que realmente a gente conseguiu segurar a atividade de transplante. Nós nunca baixamos de 50% da atividade no Brasil como um todo, alguns estados segurando mais que outros. Eu acho que agora os estados que tiveram maior impacto no início agora vão começar a recuperar, e aqueles que foram não tiveram tanto impacto no início começarem a cair, a gente conseguir equilibrar isso. Essa é a vantagem do país continental que a gente tem e o desenvolvimento heterogêneo da doença. Eu agradeço a todos. Daqui 15 dias nós estaremos novamente com a live aqui, falando especificamente da atividade de transplante de fígado. Eu agradeço a todos, muito boa noite e até breve.